Sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Girls. Eu sou a Belle e hoje estou aqui com as minhas amigas, que nós somos um grupo de estudantes e vamos conversar sobre um tema extremamente importante: as mulheres enquanto grupo minoritário na nossa sociedade. Você já parou para pensar por que as mulheres, mesmo sendo maioria em número na população brasileira, ainda são consideradas uma minoria social? Ao longo deste episódio, vamos abordar diferentes aspectos dessa questão, como o machismo estrutural, a desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, as conquistas históricas e a importância da representatividade. Fica com a gente nessa conversa e reflita junto conosco. Bom, gente, para começar o nosso podcast, eu sou a Vivi e eu vou falar sobre um ponto que pode ser uma pergunta muito comum. A pergunta é: por que as mulheres são consideradas uma minoria social? Quando falamos que as mulheres são uma minoria, a gente não se refere à quantidade de pessoas, mas sim à posição que ocupam na estrutura social. No Brasil, as mulheres são mais de metade da população, e mesmo assim, historicamente, elas ocuparam e ainda ocupam menos espaços de poder, de decisão e de reconhecimento. Isso acontece porque a sociedade foi construída sobre bases patriarcais, onde os homens eram considerados superiores e as mulheres tinham um papel restrito ao lar. Por isso, quando usamos o termo minoria, estamos falando de um grupo social que sofre desigualdade e marginalização. Ser minoria não significa ser menos numeroso, mas sim ter menos acesso a direitos, oportunidades e também visibilidade. Isso mesmo. Um exemplo disso que a gente pode citar aqui no podcast é que mesmo no século XXI, a gente vê como é raro mulheres ocupando cargos altos em empresas, ou sendo maioria nos espaços políticos, isso principalmente. E a gente vê que isso revela como o poder ainda está concentrado, em sua maioria, na mão dos homens, porque muita gente acha que não é mais assim. Continuando, gente, eu sou a Endre e eu vou apresentar o ponto 2, que é machismo estrutural e desigualdade de gênero. O machismo estrutural é um dos principais fatores que mantém as mulheres nessa posição de desigualdade hoje em dia. Ela está presente em falas, atitudes, leis, práticas e até mesmo na cultura, que muitas vezes de forma tão naturalizada que nem percebemos. Pois é, um exemplo disso é a diferença salarial, entre os homens e as mulheres. Diversas pesquisas mostram que no Brasil as mulheres recebem, em média, 22% a menos do que os homens, mesmo quando ocupam cargos iguais. Além disso, as mulheres ainda são frequentemente julgadas pela forma de como se vestem, se comportam ou escolhem viver. Por exemplo, estereótipos de que a mulher não entende de política, futebol ou até mesmo liderança reforçam essa ideia de que o lugar da mulher é limitado. Essa estrutura de pensamento machista impede que a sociedade evolua de forma justa e igualitária. Outro tópico que eu acho bem importante a gente abordar aqui é a violência contra a mulher, Infelizmente, a violência contra a mulher, ela é uma das formas mais visíveis e graves da desigualdade de gênero. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas no nosso país. A violência ela pode ser física, sexual, psicológica, moral e até patrimonial. Muitas das vezes ela acontece dentro da própria casa, praticada por companheiros, namorados ou até ex-parceiros. Pois é, Beli, isso que tu falou é muito importante, porque, além de tudo isso, os assédios nas ruas, nos transportes públicos e até em ambiente de trabalho também é parte da realidade cotidiana de muitas mulheres, para não dizer todas. A criação de leis como a Lei Maria da Penha foi um avanço, mas ainda falta muito em termos de prevenção, acolhimento e punição eficaz. Falar sobre isso é essencial para quebrar o silêncio e exigir mudanças. Agora eu passo a palavra para minha colega Cori. Então, gente, eu sou a Cori e eu vim falar um pouco sobre as conquistas das mulheres e avanços históricos. Apesar dos desafios, as mulheres têm acumulado muitas conquistas importantes ao longo da história. No passado, elas não podiam votar, estudar, trabalhar fora ou se divorciar. Hoje, graças à luta de muitas mulheres ao redor do mundo, esses direitos foram conquistados. No Brasil, o direito ao voto feminino foi garantido em 1932. Tem também a Lei Maria da Penha, em 2006, que trouxe mais proteção contra a violência doméstica. Cada avanço foi resultado de movimentos feministas, mobilizações sociais e da resistência de muitas mulheres anônimas. Hoje em dia, nós temos mulheres cientistas, empreendedoras, atletas, juízas, políticas, líderes e entre outros cargos e profissões, Essas vitórias, elas com certeza devem ser celebradas,
Mas também a gente tem que lembrar que a luta ainda continua, porque a igualdade plena ainda não foi alcançada. Eu sou a Malu e eu acho legal a gente falar sobre a representatividade e o papel da educação, porque quando a gente fala sobre transformar de verdade a realidade e a vida das mulheres, um dos caminhos mais fáceis e talvez o mais poderoso que a gente tem é por meio da educação. Claro que educar não é a matéria. Português, matemática, física, química, enfim, as inúmeras que a gente tem. Não é ensinar a se preparar para uma prova, para um emprego, para uma entrevista. Educar vai muito além disso, é formar seres humanos, é ensinar o respeito à igualdade, a empatia, ensinar que ninguém deve ser limitado por causa do gênero, por causa da cor, da origem, da identidade. Ninguém deve ser limitado por um rótulo que a sociedade impõe para aquele indivíduo. E se desde pequenos os meninos e as meninas também forem educados com valores justos, com espaço para fala, para escuta, com incentivo à diversidade, então ensinar que não é porque é diferente que é ruim. A gente começa a quebrar ciclos de preconceitos que se repetem há gerações e gerações. E aí a gente pode entrar num ponto que muita gente subestima, mas que assim, gente, faz toda a diferença, que é a representatividade. Porque tu aí, que tá escutando esse podcast, eu duvido que não tenha uma pessoa na tua vida que tu olhe e aquela pessoa é teu espelho. Tu se inspira naquela pessoa. E muitas vezes meninas crescem sem ver mulheres parecidas com elas, para serem esse espelho, ocupando espaços de destaque. E isso pode parecer coisa boba, pode parecer que não muda nada, mas afeta diretamente no que elas acreditam que elas podem ser. Porque o olhar que a gente tem, que a gente recebe do mundo, ele também molda o que a gente acredita sobre nós mesmos. A representatividade não é sobre ter mulheres em todos os lugares, em todo canto ter uma mulher. É sobre quem são essas mulheres. Uma menina negra, ela precisa conseguir se ver como uma médica. Uma menina indígena, ela precisa conseguir se ver como uma escritora. Uma menina trans, ela precisa conseguir se ver como professora. Elas, enfim, não importa quem seja, mas precisa conseguir se ver como uma artista, talvez uma política, uma cientista. Porque quando a gente vê alguém como a gente vencendo, a gente entende que a gente também pode. Mas os dados que a gente tem hoje mostram que ainda assim a gente está muito longe disso. Por quê? Hoje, por exemplo, a gente tem menos de 20% dos cargos no Congresso Nacional que são ocupados por mulheres. E quando a gente olha para esses cargos de liderança nas empresas, a desigualdade, ela é, assim, gritante. E isso num país onde mais de 50% da população é feminina. E aí que entra a escola. A escola, ela pode ser um espaço onde essas barreiras, onde esses preconceitos comecem a cair. Onde a menina aprende que pode liderar, que ela pode criar, que ela pode questionar, construir, e onde o menino aprende que a sensibilidade, ela não é fraqueza, e que a desigualdade não é uma ameaça. Mas essa responsabilidade não é só da escola.
A mídia, os livros, os filmes, os jogos, os influenciadores, tudo isso educa também. Por isso que é essencial que a mulher seja mostrada não de uma forma estereotipada, mas sim como ela é de verdade, uma figura forte, sensível, complexa, humana. Em resumindo tudo isso que eu falei, educar é abrir caminhos e representar é iluminar esses caminhos. A gente só vai construir justa quando todas as meninas elas puderem sonhar e caminhar sabendo que tem direito ao mundo e que o mundo também tem o dever de acolher. E assim encerramos o nosso Pod Girls. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a refletir sobre a realidade das mulheres na sociedade atual. Que cada um de nós possa ser parte da mudança, valorizando, respeitando e garantindo o espaço de todas as mulheres. Obrigada por nos escutar e até a próxima!